Olá, os números comprovam a crise na indústria de São Paulo. Em junho, o setor demitiu 27.500 empregados. Bom, segundo a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado, no acumulado de janeiro a junho deste ano, a indústria paulista fechou 62.500 vagas. É o pior resultado em 10 anos. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. O presidente Fernando Capês recebe presidentes dos Tribunais de Justiça Militares de São Paulo. O projeto de lei quer reduzir a espera por tratamento de câncer em hospitais do Estado. Nova mesa diretora da Assembleia completa 4 meses de legislatura. Projeto em discussão no Parlamento Paulista quer reduzir ICMS de bicicletas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB, recebeu hoje aqui no Palácio 9 de Julho os presidentes dos Tribunais de Justiça Militares de São Paulo. Veja agora na reportagem de Jorge Machado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, deu as boas-vindas e apresentou a sede do Poder Legislativo ao Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiças Militares. A Justiça Militar, ela é vista como uma justiça especializada e tem um papel fundamental na defesa, principalmente da democracia, da cidadania, na atuação sempre firme, sempre legalista dos policiais militares e bombeiros militares do Brasil. Os magistrados vieram convidar pessoalmente o deputado para ser o principal palestrante do encontro da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, em Santa Catarina. Queríamos trazer a ele um ofício convidando para estar presente, não só para a conferência, mas também para receber uma homenagem da associação pela sua vivência, pela sua vida no mundo jurídico. A Justiça Militar do Brasil constitui o maior sistema de justiça militar do mundo, com o grande ponto que integra o Poder Judiciário e, portanto, seus julgadores possuem as garantias de independência e de imparcialidade dos membros do Poder Judiciário. Celeridade é o carro-chefe da Justiça Militar, dá uma resposta rápida à sociedade. Nós não podemos esquecer que o policial militar, tanto aqui em São Paulo ou qualquer estado do Brasil, ele representa o Estado. É o Estado. Nós defendemos, sim, a necessidade da justiça militar, de uma justiça especializada, com profissionais com conhecimento próprio da legislação específica e que atuem com a celeridade que vem atuando. Então, os que defendem a extinção da justiça militar, muitas vezes o fazem por questões econômicas, mas se você extinguir todo o contingente de casos que é julgado pela Justiça Militar, seria julgado pela Justiça Comum. Vai ter que aumentar o número de juízes, criação de novas câmaras, sessões específicas, com a desvantagem de perder o conhecimento próprio específico. Então, a gente precisa pensar direito com relação a isso. Eu sou um defensor da Justiça Militar e entusiasta do trabalho que ela vem realizando. E a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo completa hoje 4 meses de legislatura. Você vai ver agora um balanço do trabalho com destaque para a aprovação de 2 importantes projetos de lei. Empossada em 15 de março de 2015, a nova mesa diretora elegeu como foco o fortalecimento do poder legislativo e a proximidade com os cidadãos. Em 120 dias de trabalho, a mesa diretora composta pelos deputados Fernando Capês, presidente, Enio Tato, primeiro secretário, e Edmir Chedi, segundo secretário, realizou 71 sessões ordinárias e 36 extraordinárias, que resultaram na aprovação de 94 projetos, sendo 19 deles do Poder Executivo. Destaque para a lei que adota medidas para a segurança e conforto dos torcedores de jogos de futebol e a lei que define limites da área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Juqueri. Na nova legislatura foram apresentados 1.013 projetos de lei, 38 projetos de lei complementar, 8 propostas de emenda à Constituição, 6 projetos de decreto legislativo e 21 projetos de resolução.
Num esforço de plenário, a pauta da ordem do dia foi reduzida, com a apreciação e manutenção de veto a 721 projetos e a derrubada total ou parcial de 7 deles. A mesa atual também investiu na criação de novos órgãos técnicos, como a ouvidoria, o gabinete da Corregedoria Parlamentar e o Núcleo de Avaliação Estratégica. E um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia prevê o aumento da oferta de serviços de tratamento de câncer em São Paulo por meio da chamada Rede de Atenção Oncológica. Os pacientes com câncer têm uma série de benefícios legais, que na maioria das vezes são desconhecidos por eles. Veja agora na reportagem de Mauro Frisman. Este ano, o Brasil terá 576 mil novos casos de câncer diagnosticados, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde. Os tumores que mais atingirão os brasileiros serão de pele, próstata, mama, intestino e pulmão. E a incidência da doença será maior entre os homens da região sudeste do país, seguidos pelos do sul, nordeste, centro-oeste e norte. O maior fator de risco para um ser humano ter câncer é a sua idade. Então nós esperamos que o número de casos de câncer aumente a cada ano que passa. As dificuldades dos doentes para obter atendimento médico, exames e tratamentos levam ao surgimento no país de ações voltadas para a defesa das garantias dos pacientes com câncer, como o trabalho desenvolvido pelo Instituto Oncoguia. Existem uma série de benefícios legais garantidos para o paciente com câncer, né? E eles são pouquíssimo divulgados. Você tem, por exemplo, direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria, direito a saque do FGTS quando a pessoa possui câncer ou possui um dependente com câncer. Você tem o saque do PIS, você tem direito muitas vezes a transporte gratuito para realizar tratamento. Você tem direito a andamento processual prioritário, você tem prioridade no recebimento de precatórios, você tem direito à isenção do imposto para compra de veículos, né? Compra de veículos a gente tem basicamente 4 impostos, né? IPI, IOF, que são federais, ICMS e IPVA, que são estaduais, e existe aí, aqui no estado de São Paulo, o direito do paciente ter isenção para compra de um veículo, quando ele precisar de um veículo adaptado, né? Isso é muito comum no caso de mulheres mastectomizadas que recebem orientação do médico para não fazerem grandes movimentos no braço, né? Então elas podem adquirir um veículo com câmbio automático, com direção hidráulica sem o pagamento desses impostos. E o imposto pode representar, às vezes, 35% do valor do veículo. Veja, é um direito que pouca gente conhece e que pode trazer aí uma nova perspectiva de vida para o paciente. Com a proposta de aumentar a oferta de serviços de tratamento de câncer em São Paulo, o deputado Luiz Carlos Gondim, do Partido Solidariedade, apresentou um projeto de lei que prevê a implantação da rede de atenção oncológica em todo o estado. Câncer diagnosticado é câncer iniciado o tratamento. Se o tratamento é cirúrgico, tratamento cirúrgico. Se o tratamento é quimioterapia, no caso das leucemias, dos linfomas, começa a fazer o tratamento. Se o tratamento for radioterapia e cirurgia posterior, mas tem que iniciar. A demora é muito longa. E quando chega com o diagnóstico ainda demorar a iniciar o tratamento, eu acho isso uma sobrevida muito difícil para o paciente que foi diagnosticado. Vamos saber agora da previsão do tempo. O sol deve brilhar forte na maior parte deste fim de semana na Grande São Paulo. A máxima no domingo não passa dos 25 graus. Em Campinas, o sol vai aparecer entre nuvens no sábado e no domingo. A máxima chega aos 27 graus. O tempo fica firme no fim de semana em São José dos Campos. A máxima é de 25 graus. Em Sorocaba pode chover sábado à tarde, mas no domingo o sol volta a brilhar. A máxima também é de 27 graus. Em Ribeirão Preto, o fim de semana é de muito sol e calor. Não há previsão de chuva. A máxima chega aos 30 graus. Você vai ver a seguir. Deputados discutem a redução de ICMS para bicicletas. Voltamos depois do intervalo. Até já. O presidente da Assembleia Legislativa recebeu o colar comemorativo da Revolução Constitucionalista de 32. O repórter Jorge Machado acompanhou a cerimônia. A cerimônia de outorga do colar Carlos de Souza Nazaré aconteceu no Monumento Mausoléu ao Soldado Constitucionalista, sob o obelisco,
onde repousam os restos mortais de 817 heróis de 1932. A iniciativa é do Centro Cívico e Cultural da Associação Comercial de São Paulo e simboliza a luta pela liberdade e a construção de um futuro justo. Oficializado por decreto do governador em 2003, o colar Carlos de Souza Nazaré foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, ao presidente da Sociedade Veteranos de 32, coronel Mário Fonseca Ventura, e à cidade de Buri, onde aconteceu uma das maiores batalhas em 1932, entre tropas federais e constitucionalistas. É a última morada, ou seja, a morada definitiva dos nossos heróis. E graças a eles nós temos a democracia que está meio balançando nos dias atuais, mas ela não morrerá nunca. O empresário Carlos de Souza Nazaré era presidente da Associação Comercial e conclamou os paulistas a lutarem pela Constituição e por isso foi preso e exilado em Portugal. É preciso que esses valores, esses conceitos de senso de preservar a liberdade, o direito de expressão e a responsabilidade de estar vivo e lutar por aquilo que acreditamos, que é liberdade, ética e família. Depois de receber o colar, o presidente falou dos ideais de 1932 e a crise de valores que o país vive hoje. Cada um tem que fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Se omitir, mais do que um erro, é um pecado. Enquanto nós temos condições de fazer algo pelo nosso país, pelo nosso semelhante, nós temos que procurar fazer. Segundo, a luta por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, por aquilo que é legal, por aquilo que é constitucional, pelas regras estabelecidas, contra o arbítrio. Então isso tudo é uma motivação muito grande. E finalmente, essas pessoas doaram a sua vida por um ideal. Então, colocar o idealismo acima de tudo, colocar os nossos objetivos acima de tudo. Hoje nós vivemos um materialismo desenfreado, as pessoas querem acumular bens e por atalhos, ilicitamente, das piores maneiras possíveis. Então nós temos que combater isso também, mas se combate através de exemplos. Os deputados paulistas discutem um projeto que pode deixar as bicicletas bem mais baratas. É um projeto que reduz a cobrança do ICMS das bikes. A reportagem é de Jeremias Gomes. Tiago tem uma bicicleta que vale R$2.000. Se o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa for aprovado, o produto na loja pode ter uma redução de cerca de R$360. Acho que todo projeto que tem alguma isenção, algum benefício para o cidadão é válido. No respeito à bicicleta, hoje em dia nós estamos com tudo tem se falado de mobilidade urbana, tudo isso. E eu acho que é um bom incentivo para as pessoas começarem a deixar o carro em casa, começarem a praticar o ciclismo mesmo, não como esporte, mas sim como no dia a dia mesmo. O projeto de lei 259 de 2014 prevê a isenção do ICMS, que nas bicicletas é cerca de 18%. O Brasil possui cerca de 50 milhões de bicicletas, uma para cada 4 habitantes. E a produção mundial já é 2,5 vezes superior à de automóveis. Mas nas grandes cidades, como São Paulo, o uso em relação aos carros é pequeno. O incentivo nas vendas faz parte de um tripé que viabiliza o uso das bikes, completado por educação e estrutura. Não adianta a gente colocar uma ciclovia se a pessoa às vezes não tem recurso para comprar uma bicicleta. Então a redução de imposto é fundamental para que você tenha uma política transversal do incentivo ao uso da bicicleta. A isenção do ICMS deve beneficiar quem adquire modelos assim, populares. Esta, por exemplo, custa R$400. Isso porque os estudos mostram que a grande maioria destes consumidores moram na periferia e têm baixo poder aquisitivo. Nós sabemos que tem bicicletas mais caras, mais baratas, né? Porém, as pessoas até compram de acordo com o seu uso, né? Tem atleta profissional que paga caríssimo na bicicleta. Mas a gente tem que incentivar o uso também das camadas populares terem acesso à bicicleta. Quanto mais barata ela for, com certeza o acesso das pessoas será maior. Vamos saber agora como fica o tempo para o final de semana em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos,
Sol aparece entre nuvens, mas não deve chover. A máxima é de 26 graus no domingo. Em São José do Rio Preto, fim de semana de sol, faz calor. A máxima no sábado chega a 31 graus. Em Mogi das Cruzes, o céu fica parcialmente nublado a maior parte do fim de semana, mas não deve chover. A máxima chega aos 25 graus. Em Piracicaba, o sol aparece entre nuvens. A máxima chega aos 28 graus. O presidente da Assembleia Legislativa conhece o projeto social Esporte na Base no extremo sul de São Paulo. Você vai saber dos detalhes depois do intervalo. Até já. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, conheceu de perto o projeto social Esporte na Base, no bairro de Engenheiro Marcilac, no extremo sul de São Paulo. Mais de 200 crianças e idosos participam de atividades esportivas e ginástica laboral. Vamos ver. No mapa, é somente um ponto no extremo sul da capital, zona rural, em remanescentes de Mata Atlântica, na área de preservação ambiental Capivari Monos. Mas para chegar até lá são pelo menos 60 quilômetros de asfalto e ruas de terra até a última base da Polícia Militar, a primeira companhia do 50º Batalhão em Engenheiro Marcilac. Na sede da ONG Mão Cooperadora, um projeto social está aproximando a Polícia Militar da comunidade pelo esporte e pela ginástica laboral para a terceira idade. E a grande novidade: quadra, bolas e raquetes de tênis profissionais. Uma descoberta para esses meninos e meninas que nem sonhavam com esse tipo de esporte. Achei ele muito legal, comecei a praticar, não sabia muito, eu aprendi. Eu gosto muito do tênis, praticar aqui na ONG, os policiais tratam muito bem nós. Eu acho que a comunidade aqui é muito carente, isso aí é uma referência, esse esporte aqui, esse local onde que eles se sentem em casa, vai ser a diferença na vida deles. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, veio conhecer de perto o projeto Esporte na Base, que reúne cerca de 200 crianças de Marcilac e que está completando um ano de existência. Os policiais militares, voluntários e que dedicam o horário de folga nas atividades foram homenageados. Os nossos policiais, eles abraçaram a causa. Quando a gente propôs o trabalho, eles doaram, né, seus momentos de folga, suas horas de folga para poder participar. Então eles acreditaram e por isso aconteceu, porque todos se empenharam e se doaram a esse projeto. A parceria vem rendendo frutos em termos de segurança pública. Esse vitorioso projeto Esporte na Base são instrumentos para alcançarmos essa ligação, essa cumplicidade, esse compromisso com a comunidade que vai receber como retorno maior sensação de segurança, uma polícia mais motivada inclusive. Satisfeito com os resultados, o presidente da Assembleia Legislativa disse em discurso que acredita no trabalho voluntário e defendeu uma parceria do Estado com as igrejas para a instalação de centros de inclusão. Essa é a solução. Nós temos que estimular trabalhos como esse. Nós temos que estimular que ao lado das igrejas sejam instaladas associações como essa, para que se tire da mente do jovem aquela vontade de praticar o crime e muitas vezes buscar um atalho para a obtenção de bens materiais, incutir outros valores no jovem. Isso, o trabalho voluntariado, a caridade, o trabalho da igreja em associação e parceria com o Estado pode resolver. Saber agora como fica o tempo para o fim de semana em mais cidades do interior paulista. Em Franca, o sol brilha entre nuvens no sábado e no domingo. Pode chover em áreas isoladas. A máxima chega aos 27 graus. Em Bauru, fim de semana com sol a maior parte do tempo. A máxima é de 28 graus. Em Limeira, sábado e domingo vão ter tempo firme. A máxima chega aos 29 graus. Em Marília, o fim de semana vai ter sol e calor. A máxima chega aos 28 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Turiúba, que faz 56 anos de fundação, neste domingo. E você também pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. Nós voltamos na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um bom fim de semana para você.